Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 11 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Dólar é contido após intervenção do governo. Guedes pede reformas para conter crise econômica. Sobe para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus em São José dos Campos. Ministério Público contesta a aprovação do acordo Boeing-Embraer. Crise no petróleo ameaça reduzir royalties na RM Vale. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Bom dia, doutor Sebastião. E o comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Douglas. Bom dia, Zé Guilherme. Vamos em frente. Bom dia, Glauco. Oh, de novo? É para começar. Certo, filho. Você precisa começar a usar crachá. Eu preciso começar. Eu acho que eu estou sentindo falta dele aqui. Não, mas a gente sempre sente falta do Douglas aqui, Isso grande aí. repórter, grande jornalista aqui da SP-Rio, mas me sinto lisonjeado. Obrigado, Não tem problema nenhum. Desculpa. Por via das dúvidas, vou usar crachá. Vamos às notícias desta quarta-feira. E o coronavírus assusta a RM Vale. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos informou que subiu para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus na cidade. São 5 casos a mais do que havia sido divulgado na última segunda-feira. Segundo o Serviço Municipal, todos os casos foram notificados no município e aguardam validação pela Vigilância Epidemiológica do Estado. Os casos investigados são de pessoas que viajaram ao exterior, como Europa, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, sendo 4 mulheres, uma delas de 14 anos, e 5 homens, sendo 2 garotos de 8 e 9 anos e um adolescente de 16 anos. Há ainda 2 casos de irmãos holandeses que estão passando férias no país e que foram notificados em São José dos Campos. O Estado já descartou 3 casos em São José e 1 em Taubaté, Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. Nenhum caso foi confirmado na nossa região. No Brasil, o número de casos confirmados subiu para 34 e existem 893 suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, até ontem, foram mapeados quase 110 mil casos e cerca de 3.800 mortes. A taxa de letalidade do Covid-19 subiu de 3,39% para 3,48%. E aí, Zé? Está aumentando? Seguinte, né? A primeira coisa é o seguinte, eu imagino que quando eles dizem casos suspeitos, são pessoas que estão apresentando algum sintoma respiratório, né? Uma gripe, uma coriza, uma tosse, e que vieram do exterior. Não fica claro isso, mas imagino que seja esse o caso. A taxa de letalidade, quando ele fala aqui que está em 3,4, essa é a taxa de letalidade geral, né? A gente sabe que quando você estratifica isso por faixa etária, por exemplo, abaixo de 40 anos, ele é menos de 1%. Acima de 80 anos é na faixa de 15%. Quer dizer, continua mostrando que é um vírus que tem uma letalidade dentro dos índices das outras gripes, né? O que me deixou um pouquinho preocupado é que eu li um trabalho ontem, um trabalho sério, que faz uma análise de como o coronavírus Se espalha. se espalha, exatamente. E ele chega à conclusão que ele
multiplica por 10 o número de casos a cada 7 dias e meio. E que o número cabalístico, o número starter do problema, seria 50 casos. Então, ele inclusive mostra gráficos e tal, dizendo o seguinte, porque se você pensar naquilo que eu falei, 50 casos, em 7 dias você vai ter 500, em mais 7 dias você já vai ter 5.000 casos. Obviamente, não é 50 casos no país todo, mas 50 casos numa região, né? Que vão permitir essa propagação. Então, tem que ficar esperto. Agora, por outro lado, já negativaram-se 700 e poucos casos suspeitos já foram negativados. Então, É que há também, assim, excesso de zelo. as pessoas ficam preocupadas, né? Preocupadas. Uma Exatamente. tosse, uma coisa que às vezes é uma gripe Normal. e a pessoa já acha, por sugestão, né, que está com coronavírus. Muita propaganda, né? Não tem dúvida. E tem gente que não está muito preocupada, não. Olha só, uma decisão judicial chamou a atenção ontem no Distrito Federal. Após determinação da Justiça, o marido de uma paciente infectada pelo coronavírus foi obrigado a realizar exames clínicos para verificar se também estava contaminado. O homem de 45 anos é considerado um caso suspeito da doença, mas, segundo o processo, se recusava a fazer quarentena e exames laboratoriais para confirmação. Então, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal entrou com uma ação que foi atendida pela Justiça, obrigando o homem a fazer o teste e que ele fique em isolamento domiciliar sob pena de multa de até R$20.000 caso se recusasse. A advogada da família afirma que o homem apenas ficou ao lado da esposa enquanto era feita a transferência dela de um hospital para outro. E que ele nunca se recusou a fazer o teste. O laudo do exame deve ser divulgado ainda essa semana. A sua esposa, uma paciente de 52 anos, diagnosticada com o novo coronavírus, segue internada na capital federal. Se fosse na China, já estava preso faz tempo. Né? Mas Mas você sabe, Desculpa, mas aqui em Brasília ele usou o famoso. Você sabe com quem você está falando? não, nos Estados Unidos, o presidente Trump também não fez o teste. Diz que foi examinado e que está tudo bem. Mas ele não fez o teste. Porque ele está gripado? Ele não fez o teste. Então, os analistas estão vendo que dos Estados Unidos demorou um pouco para agir. E que o coronavírus pode ser o furacão Katrina, né, que impediu a eleição do George W. Bush. Por conta também Sim. da falta de ação imediata. Exatamente. Né? Mesmo estando tudo bem, dependendo do que acontecer com o coronavírus nos Estados Unidos, isso pode pesar na conta do Trump. E já isolaram uma cidade lá, né? Sim, tem uma cidade, Rochelle, New Rochelle, que New está Rochelle, isolada. que está Tem cento isolada. e poucos casos. a maioria dos casos é lá, né? Pode lhe custar caro Pô. isso daí. Particularmente, eu acho que o Trump vai ser reeleito e ponto final. Mas tudo bem, é sempre uma coisinha a mais, né? A opinião já é atual, era pré-coronavírus ou com coronavírus? É no desenrolar da campanha americana que está ocorrendo lá. Perfeito. Vamos lá. E o governo quer reforço no combate ao Covid-19. O Ministério da Saúde vai lançar edital de chamamento para cerca de 5.000 profissionais pelo programa Mais Médicos, claro, aqui no Brasil. De acordo com a pasta, o edital será publicado ainda nesta semana e a ideia é reforçar a capacidade de assistência em saúde durante a emergência do coronavírus. Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa, que até então vinha priorizando somente municípios de maior vulnerabilidade. A medida é em razão de serem locais com maior concentração de pessoas, o que ajuda a ampliar a circulação do coronavírus. As inscrições estão previstas para a próxima semana e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de 3 semanas. Com a medida, o governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias a
hospitais. É preciso estar atento, né? Eu acho que essas medidas são importantes, né? E essa frase final é a mais importante, né? Evitar buscas desnecessárias a hospitais. Porque o problema também é a pessoa começar a ir para os hospitais só porque tossiu uma vez, porque está com começo de bronquite, que não tem nada a ver com a gripe, ou porque está com uma coriza. Além de congestionar, Zé, vou perguntar para você, onde é que se concentram os doentes? Nos hospitais. Nos hospitais. Então a maior chance de você pegar a doença é indo ao hospital. Então só pode ir realmente quando a coisa... E a orientação é febre a mais de 2 dias, tá certo? Com tosse e febre falta... mais de 2 dias. Tá? 2 dias, tá? né? Febre e falta de ar. Dificuldade respiratória febre em qualquer alta, momento. né, ou não? Não, a febre pode ser 38, 37,5, pode ser baixo. Que no processo gripal, às vezes, dá febre baixa. Mas é uma febre que fica 2 dias e você não está melhorando. Né? Pois é, nós damos um bom dia a Eulália Ferreira Teixeira, que nos acompanha ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela audiência, Eulália. Pois é. E o dólar fechou em queda ontem, dando um alívio ao câmbio após a forte turbulência em meio à recuperação dos preços do petróleo e do coronavírus. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,64. A atuação do Banco Central ajudou a conter a cotação. Na manhã de ontem, o Banco Central fez mais um leilão de dólar à vista, oferecendo 2 bilhões de dólares. Já o Ibovespa fechou em alta de 7,14% nesta terça, após ter desabado aí 12%. E diante da crise internacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou na noite de ontem ofício aos presidentes da Câmara e do Senado, pedindo a aprovação de 19 propostas prioritárias da pauta econômica. São 16 projetos de lei ou medidas provisórias e 3 propostas de emenda à Constituição. O documento foi obtido com exclusividade pela TV Globo. No pedido feito ao deputado Rodrigo Maia e ao senador Davi Alcolumbre, Guedes afirma que as propostas atendem à necessidade de blindagem da economia brasileira frente ao atual cenário econômico. Entre as propostas estão a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, a medida provisória do programa Verde e Amarelo e os novos marcos legais de gás, setor elétrico, saneamento básico, ferrovias e concessões. Bom, houve uma hecatombe aí na segunda-feira, econômica, né, mundial, que afetou muito o Brasil também, né? E, na minha opinião, mais importante do que tudo isso aí, né, que isso é importante, é claro, mas mais importante que isso seria o presidente para a televisão e pedir para cancelar essa manifestação que ele está incentivando no dia 15, né? Como eu ouvi um comentário de um analista, ele falou, você imagina você é um investidor estrangeiro, tá certo? Você está lá fora com dinheiro para investir aqui no Brasil, em outro lugar qualquer, tem essa queda das bolsas mundiais, o Brasil não ficou atrás, e no Brasil você tem um presidente convocando uma manifestação contra o Congresso. Você ia investir seu dinheiro aqui? Quer dizer, com uma sensação de insegurança dessa? Você cria um clima ruim. Péssimo, quer dizer, e ele, para reverter esse clima, poderia ir para a televisão para desincentivar essa manifestação, para dizer, olha, aqui está tudo tranquilo, traga o seu dinheiro para cá, invista aqui, vamos crescer juntos, né? Mas está difícil a gente esperar uma atitude de estadista do nosso presidente, né? Pois é, e o Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje se medicamentos de alto custo que não estejam na lista do SUS devem ser custeados pelo Estado para famílias que não têm condições de arcar com esse custo. Mais de 40 mil ações em todo o país aguardam a posição final do STF sobre o tema. Como não há uma decisão definitiva, hoje pacientes que precisam de um medicamento de alto custo fora da lista do SUS precisam acionar a Justiça. A demanda crescente chamada de judicialização da saúde tem um impacto grande nas contas da União.
Só em 2019, o Ministério da Saúde gastou 1,37 bilhão de reais com aquisição de medicamentos e depósitos judiciais para ressarcimento de pacientes. Caso sério. Não é só para a União, não. Para o Estado de São Paulo, para todos os estados em geral, há uma grande pressão financeira sobre os orçamentos. E o problema todo é o seguinte, começa que, quando eu faço o orçamento, eu não prevejo que vai haver esse tipo de demanda. Então, é um custo extra que aparece no orçamento, que eu vou ter que tirar esse dinheiro de outro lugar para poder pagar. Primeira questão. Segunda questão, existe efetivamente um lobby das empresas de medicamentos, que não é só medicamento, é materiais também, inclusive fornecendo advogados, tá? O médico orienta o paciente, já procura a empresa, fornecendo os meios para o paciente entrar na justiça, que geralmente são medicamentos muito caros. E aquela história, né? Você vai acabar beneficiando uma minoria, né? Porque está conseguindo ter esse acesso e gastando de forma irregular, né? De forma não planejada. É o mesmo problema que a gente está tendo em várias áreas, né? Quer dizer, é o juiz que quer dizer se você constrói ou não constrói determinada obra, e é também agora o juiz tendo que decidir se você vai gastar ou não vai gastar determinado dinheiro para comprar determinado pagamento, determinado medicamento. E a coisa é muito pior do que isso, porque tem casos em que o medicamento não tem registro no Brasil, para uso no Brasil. Ele foi usado no exterior, às vezes de forma experimental, tá? De forma experimental, sem comprovação científica. O juiz, como fica difícil para ele avaliar, ele acaba dando a autorização para que se faça essa compra. Então, é um ralo de muito dinheiro e que esse dinheiro faz falta em outra ponta. Então, é importantíssimo que haja, sim, uma regulamentação sobre isso. Eu, inclusive, comentava com o Zé Guilherme, por exemplo, países como a Inglaterra, onde todo o sistema de saúde é público, não existe sistema privado, praticamente todo ele é sistema público, existem conselhos onde são feitas as decisões, são tiradas as decisões para uso nesses casos. Entendeu? Quer dizer, é avaliado caso por caso se realmente cabe fazer aquela despesa ou não cabe, né? Eu acho que é muito importante essa decisão. Mas que tem um bom senso, né? Bom, não tem nenhum parente de nenhum juiz na fila que ele queira beneficiar, né? Nós esperamos que haja senso para que depois possa haver o bom senso. Isso né? aí. O que está faltando é senso. É mesmo. isso aí. Pois é, o nosso bom dia também aí é Eugênia Minecucci, que nos acompanha ao vivo. Muito bem-vinda, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Abre Aspas aqui é uma parceria entre a SP Rio Mais e o jornal O Vale. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou nota de esclarecimento para reafirmar a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação, ressaltando não ter havido a comprovação de nenhuma fraude nos mais de 20 anos de sua utilização. O comunicado afirma que o posicionamento do TSE se fez necessário ante a recente notícia, replicada em diversas mídias e plataformas digitais, quanto às suspeitas sobre a lisura das eleições de 2018, em particular, o resultado da votação no primeiro turno. O texto se refere a uma fala do presidente Jair Bolsonaro durante a viagem a Miami, nos Estados Unidos. O presidente afirmou ter provas de que venceu a eleição de 2018 ainda no primeiro turno, diferentemente do resultado oficial. Acho que é a primeira vez na história que um candidato eleito, né, coloca dúvidas sobre sua própria eleição, né? É uma coisa inusitada. Agora, mais uma vez, demonstra aí o que eu falei no começo. Né? Exatamente. Que nosso presidente realmente não entendeu qual é o cargo que ele ocupa. Né? Quer dizer, e esse tipo de afirmação, que provavelmente vai ser corroborada por vários vídeos de WhatsApp que vão circular por aí, onde aparece lá o caboclo dizendo que na cidade de Xixirica Prego o sujeito fez não sei o que lá e o presidente é capaz de usar esse tipo de coisa como prova. Isso vai crescendo, né? Uma ala que já existe em várias correntes,
falando sobre a possibilidade de impeachment do Bolsonaro, né? Porque ele vai aglutinando desnecessariamente, né, aglutinando esse tipo desinformações, afirmações desse tipo, quer dizer, é uma brincadeira um negócio desse. Não tem a menor dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e eu convido a todos vocês para no terceiro bloco aqui do Abre Aspas participar com a gente de uma entrevista muito especial. Nós já em nossos estúdios, o senhor Milton Beltrame, o novo reitor da Universidade do Vale do Paraíba, a conhecidíssima Univap. Então fica aqui o convite a todos vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o tempo e mais notícias para vocês. Fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira, são 9h40. E vamos saber como é que fica o tempo, que é claro, está todo mundo bastante preocupado. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira será mais um dia de bastante sol e calor aqui na nossa região. Um sistema de alta pressão está dificultando a formação de nuvens. Por isso teremos um céu parcialmente nublado a claro e as temperaturas ficarão altas novamente. Máxima de 31 graus no Vale do Paraíba, 30 em São Paulo e no litoral norte e 26 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde, justamente por conta do forte calor, podemos ter sim pancadas de chuvas rápidas e isoladas, típicas de verão. A tendência é de que essas condições do tempo sigam semelhantes pelo menos até o domingo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E o Ministério Público Federal contesta novamente acordo entre Boeing e Embraer. O MPF apresentou novo recurso contra a autorização do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para a fusão entre Embraer e Boeing. O acordo foi aprovado pelo órgão antitruste do governo federal sem restrições em janeiro, mas o MPF afirma haver obscuridade e contradição nos termos da decisão. Segundo o MPF, a operação econômica entre as duas empresas pode levar à ampliação indevida do poder de portfólio da Boeing e atingir empresas de aviação de menor porte, aquelas inferior a 100 lugares. A subprocuradora-geral destacou que o entendimento adotado pelo CAD no julgamento é diametralmente oposto ao que tem sido adotado e que está configurado no sistema da concorrência. Mas eu acho que o objetivo justamente é esse, né? Ampliar o portfólio da Boeing, né? Primeira questão, né? Segunda questão, quem é o outro fabricante de aviões de menos de 100 lugares no Brasil, além da Embraer? Pois é, ele tem que tomar conta daqui, né? Lógico, pô. Quer dizer, e todo mundo sabe o seguinte, se a Embraer não fizesse essa associação, porque a Bombardier fez associação com a Airbus, ela ia declinar rapidamente, porque muito investimento, né? E o mercado está muito concentrado. Porque... E a própria Embraer, que também não iria partir para o segmento das grandes aeronaves. Ela não ia ter como competir com a Boeing nem com a Airbus sozinha, né? Quer dizer, você vê que é interessante, né? Não, é interessante querer fazer que a decisão seja internacional. Pois é, exatamente. De uma certa forma deve ser isso que ele está falando. Sim. Deu o que deu para entender. E a crise no petróleo vai impactar as finanças das cidades do Vale do Paraíba, que perderão receita já no curto prazo, segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Vale. A queda no preço do barril de petróleo, que beirou 30% na segunda-feira, terá um efeito cascata nos repasses de royalties do petróleo à região. Todos os 39 municípios do Vale recebem participação pela produção de petróleo e sofrerão alguma perda dessa receita. Mas 3 municípios do litoral norte serão os mais impactados
pela crise. Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba estão entre as 15 cidades do país que mais receberam royalties do petróleo no primeiro bimestre deste ano, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O repasse às 3 cidades foi de 91,8 milhões de reais. Sozinha, Ilhabela foi responsável por 27% dos royalties pagos em São Paulo, com 49,1 milhões, seguida por São Sebastião, 22,8 milhões, e Caraguatatuba, 19,8 milhões. A próxima da lista é Pindamonhangaba, que recebeu 1,53 milhão. A equação é simples. Coronavírus faz cair o consumo de petróleo, a produção cai, preço despenca, cai valor da Petrobras e também os royalties. Essa dependência do município pode custar caro à administração municipal. E em estado epidêmico, o Vale Histórico registrou mais de 6.100 casos confirmados de dengue até ontem, em 2020. A recordista Cruzeiro já teve 2 mortes causadas pela doença e investiga a terceira. De acordo com a prefeitura, foram 1.861 casos da doença confirmados até ontem. Para intensificar o atendimento, o centro de acolhimento passou a funcionar 24 horas todos os dias no ambulatório regional de especialidades. Além de Cruzeiro, o número de casos também é alto em Aparecida, Lorena, Guaratinguetá e Potim. Segundo as prefeituras, são várias as ações realizadas com foco no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável, como todo mundo sabe pela transmissão da doença. Em Lorena, a prefeitura tem 1.412 casos confirmados. Na cidade, um hospital de campanha foi estruturado para atendimento exclusivo dos pacientes que apresentem sintomas da doença. A situação é semelhante em Potim, onde foram 1.410 casos registrados até ontem. O estado de epidemia já havia sido decretado desde o final do ano passado no município. Em Guaratinguetá, o estado epidêmico foi registrado também no início da segunda quinzena de fevereiro. Até agora, são 1.016 casos da doença. Aparecida tem 453 casos confirmados e teve epidemia confirmada no dia 28 de fevereiro. Quem é o grande fantasma? O coronavírus ou a dengue no nosso estado? A dengue, disparado, lógico. Mas o mais grave nessa situação aqui é que nós temos que lembrar que esses municípios não são grandes, né? Potim é pequeno. E os números são Os expressivos. números são enormes, mas o que está faltando aqui? Ação da prefeitura. Está faltando, é claro, que a conscientização da população. Claro, a gente que bate sabe direto que é isso o aqui. principal responsável, quer dizer, a rigor você não precisaria fazer nada se cada um fizesse o seu serviço certinho dentro da sua casa, né? Mas a prefeitura tem um trabalho aí que ela não está fazendo. Ou visitando as casas, fazendo as vigilâncias, ou fazendo campanhas, quer dizer, e nas cidades menores isso é até mais fácil, né? Quer dizer, está havendo uma falha grande aí, né? Que pode acabar repercutindo para todo mundo no Vale do Paraíba. Mas eu queria voltar no assunto da Petrobras. Porque você engatou a terceira lá, foi para a quarta e... Eu dei um momentinho, foi aquele breve segundo de pausa, breve mesmo. silêncio geral, mas não, por favor. Algumas questões. Primeira questão é a seguinte, né, que eu como consumidor e vocês também, né, estão cansados de ver o seguinte: dólar subiu, a farinha vai subir, o preço do pauzinho segunda-feira está mais caro. O coco. Certo? A água de coco só. Não estou vendo esse comentário. E outro comentário é o seguinte: o petróleo subiu, gasolina vai subir porque tem que acompanhar o reajuste do petróleo. Exato. Você ouviu alguém dizer que vai baixar o preço da gasolina depois que o petróleo caiu 30%? Não. Quer dizer, falta ação nesse sentido. Quer dizer, para você ter credibilidade para aumentar, você tem que também assumir que vai baixar, porque era essa a história. Quer dizer, já deviam estar falando. É claro que tem um tempo para a coisa andar, mas já deviam estar falando nessa Vai história. baixar na refinaria, não na bomba. Pois é, mas esse que é o problema. E a outra questão é o seguinte: por que Pindamonhangaba recebe tanto dinheiro de royalty?
Queria uma explicação sobre isso. Não, aí realmente nós estamos num terreno bem mais pantanesco, do qual eu nem me arvoro a caminhar. A produção fica devendo essa resposta para a gente Eu digo isso também. E outra coisa, bem substancioso o valor para Ilhabela, pelo que ela oferece para a população. Não digo nem para o turista, mas para a população ali. Ilhabela, para mim, bom, o prefeito foi cassado, né, por improbidade e tal, suspeito de corrupção. O Ilhabela, para mim, é um grande mistério, porque tem quantos habitantes lá? 10 mil? 20 mil? Não sei quantos tem. Uma área pequena, não, é um mistério realmente. Não tem saneamento básico. Estão fazendo agora, parece. Estão fazendo agora, já? Agora, já. Puxa, já. Não, agora recebe royalty há uns 30 anos e estão fazendo. Eu já me considero mais tranquilo. Tranquilo. Agora. E cheio de milionário, né? E cheio de milionário. Pois é. Pois é, É um mistério. durma com este barulho. Vamos aí. chamar a prefeita para vir conversar com a gente aqui. Seria interessante, seria interessante. E a Secretaria de Estado da Saúde confirmou na semana passada que, com a aprovação dos requisitos técnicos, São José dos Campos entrou no roteiro de março do atendimento do programa Mulheres de Peito para exames de mamografia, conhecido como Carreta da Mamografia. A carreta vai atender no Centro da Juventude de São José dos Campos a partir do dia 23 de março até o dia 4 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 13 horas. O endereço lá do Centro da Juventude é Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América, ali na zona sul da cidade. As carretas do Programa Estadual Mulheres de Peito oferecem mamografias grátis e sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade. Pacientes fora dessa faixa etária também podem ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica que pode ter sido emitida, tanto pela rede pública quanto particular. 3 fatos notáveis aí, né? O primeiro deles é o seguinte: como você está fazendo screening, quer dizer, triagem, né? Tiveram a brilhante ideia de não ter que passar num médico para fazer o pedido, para fazer o exame e depois pegar o resultado do exame e voltar de novo para o médico. Isso aí é um dos problemas do atendimento de saúde pública, é esse. É o médico avaliar depois o exame que ele pediu. Caso vocês não saibam, uma grande maioria dos exames é normal, né? Quer dizer, teoricamente, se você pede exames, é porque você está esperando encontrar alguma coisa. Então, o certo seria você encontrar 70%, por exemplo, de coisas que você esperaria encontrar naquela doença. Mas, ao contrário, você encontra 70%, 80% de exames normais. Então, são desnecessários. Além disso, triagem mal feita. Além disso, grande parte dos exames não são retirados pelos pacientes. Porque ele melhora. Ele não vai atrás, porque, aliás, a primeira afirmação é essa minha mesmo, né? Porque 70% é normal, o exame está normal, eu melhorei, não volto no médico. E essa dificuldade de apresentar o exame. Então, do ponto de vista de saúde pública, está certíssimo. Quer dizer, pega a faixa etária, você não precisa marcar, você vai lá e faz o exame. E o próprio mastologista que está fazendo o raio-x já dá o laudo, e caso ele veja uma suspeita, aí então já tem uma rede para encaminhar a paciente para o médico especialista que vai avaliar o caso em si. Existe uma indústria do exame? Aí você vai falar no outro ponto que eu queria tocar também. Eu não vou dizer que existe uma indústria do exame. Existe, tá, em termos. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, que a saúde é uma commodity. Né? E o que está acontecendo hoje em termos de saúde pública para atender as demandas da população é justamente empresas que se especializaram em oferecer os serviços que as prefeituras têm dificuldade de oferecer em larga demanda e de uma forma sistematizada. Essa carreta, muito provavelmente, é terceirizada pelo Estado. Ele contrata uma pessoa, na minha área existe isso, quer dizer, inclusive está com uma carreta agora em São José de ultrassom, quer dizer, eu sou médico especialista em ultrassom, eu monto uma carreta com ultrassom e ofereço o serviço para a prefeitura. Mesmo pela tabela SUS ele consegue ganhar dinheiro, por quê? Porque ele vai fazer um grande volume. Ele não vai fazer um exame naquele dia, ele vai fazer 20, 30. Né? Ele vai ganhar pela escala. Então, é uma coisa muito interessante que está acontecendo na saúde pública, que também tem a ver com a indústria, porque, na verdade,
a indústria de equipamentos médicos nos Estados Unidos, o PIB da indústria de equipamentos médicos nos Estados Unidos é maior do que o PIB do Brasil. Só para você ter uma ideia, é coisa de $1 trilhão, o que movimenta os equipamentos da área médica. E tem um problema sério na área médica, que é o seguinte: você inventou o raio-x, vamos começar a pedir raio-x. Aí você inventou a tomografia, você pede a tomografia, mas não deixa de pedir o raio-x. Aí inventaram a ressonância magnética. Eu peço a ressonância magnética, mas eu não deixo de pedir o raio-x e a tomografia. Então, é um acúmulo de exames que, obviamente, vem para melhorar a saúde da população, mas tem um custo. Pois E é. pode virar um negócio, como você falou. Não tem a menor dúvida. Então, aqui uma informação que havia sido solicitado pelo Dr. Sebastião, a nossa redação sempre rápida no gatilho a respeito de Pindamonhangaba lá. O gasoduto Campinas, um dos maiores do país, passa por 16 cidades aqui da RM Vale. E em Pindamonhangaba existem 2 City Gates, que são as estações de saída de gás do gasoduto. A cidade conseguiu uma liminar para obter os royalties. É porque, na verdade, o royalty é sobre o petróleo, né? Geralmente o royalty é pago sobre o local onde ele é extraído, né? Aí nós estamos falando de transporte, mas tudo bem, está explicado. Mas foi uma liminar em que ela conseguiu os explicado. royalties. Muito obrigado a todo mundo da Se redação. se perder na justiça, vai ter que devolver o dinheiro? Aí você tem que perguntar para Pindamonhangaba. É verdade, não tem dúvida. Muito obrigado à redação que já passou essa informação tanto a você e esclarecendo uma dúvida direta. Aí, uma nota internacional direto dos Estados Unidos. Joe Biden vence em 4 estados e está mais próximo de ser o candidato democrata. De acordo com projeções, Biden terá uma vantagem aí por volta de 10 pontos sobre o senador de esquerda, lá em Michigan, estado com o maior número de delegados. As projeções indicam que Biden venceu também em Mississippi, Missouri e Idaho. Isso daí, na verdade, as coisas já estão acontecendo aí. Parece que ele disparou aí. Eu estou preocupado com a quantidade de dinheiro que o Sanders enfiou nisso daí. E agora... Sanders não, quem enfiou o dinheiro foi o Bloomberg. O Bloomberg. O Bloomberg. Eu primeiro vi uma cifra de 200 milhões. Sim, e depois eu vi uma outra. Saiu aí. Agora, coitado, eu achei até meio arcado já também, né? Agora, o mais interessante que você está sabendo que qualquer presidente da República que for eleito nos Estados Unidos vai ter mais do que 74 anos. Né? Exatamente. Quer dizer, aí eu fico pensando, aqui nos meus 68, que você já começa a ver limitações, né? Quer dizer, uma pessoa com 74 anos, quer dizer, vai sair com 78, ser presidente dos Estados Unidos não é brincadeira. Acho que devia ter um limite de idade. Eu porque também acho. A barra é pesadíssima. E você sabe que o Fernando Henrique vai fazer 90 anos o ano que vem? E ele está muito bem. Cabeça ótima, Pois ele está é. muito bem. Está muito Mas bem. você não vai me assustar falando que ele vai ser candidato. Tá? Não, pelo amor de Deus, já passou disso. Já passou para a história. O fato concreto é o seguinte, que raramente, acho que nunca, né? Ou só uma vez, nos Estados Unidos o presidente não foi reeleito. Eu acho que de novo o Trump vai ser reeleito. A não ser que o coronavírus faça um estrago muito grande, né? Como disse o Zé Guilherme, né? Mas eu acho que não vai ter. Nesse caso, temos que usar a nossa frase. Aguardemos. Aguardemos. Então, vou pedir para você que aguarde alguns minutos, porque na volta, já no terceiro bloco, teremos a entrevista a qual eu o convido e a convido também a participar conosco com o senhor Milton Beltrame, o novo reitor da Universidade do Vale do Paraíba. Fica aqui o convite, é um rápido comercial, a gente já volta. Fique com a gente. Dez horas e 1 minuto, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Recebemos na bancada o senhor Milton Beltrame, o novo reitor da Universidade do Vale do Paraíba. Senhor Milton, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na SP Rio. E agora, passado aí todo o processo, chegou a hora de dar o início à sequência aí da sua reitoria. Em primeiro lugar, nosso parabéns ao senhor e à sua chapa aí. E agora, os primeiros movimentos aí desse novo momento?
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço. E a reitoria, ela começa nessa nova etapa a partir do dia 18 de abril. Então, até lá, eu ainda continuo como diretor da Faculdade de Educação e o professor Sérgio Baixa como diretor da Faculdade de Direito. Aí, nesse período, nós vamos ter a transição. São duas transições que nós vamos ter que fazer aí. A primeira é a transição da reitoria para nós, né, que deve acontecer nesse período de quase 40 dias, e a transição do diretor da Faculdade de Educação para a nova eleita. Essa adequação tem nas que cadeiras, literalmente. exatamente, né? Enquanto isso nós vamos conversando, ouvindo, vendo que se apropriando de maiores detalhes da instituição, para que a gente então no dia 18 de abril, ou a partir do dia 18 de abril, a gente comece a tomar as atitudes e caminhar para uma nova fase. Professor, qual que é a sua história na universidade? Minha história na universidade, ela começa lá A gente em... não sabe. Ela Quem começa... não está lá não sabe. Começa Sim. logo que eu saí do colegial, né? Mas Não, mas quase não isso. tanto. Ela começa em 1996, né? Um pouquinho antes, vamos colocar um pouquinho antes aí. Eu fui convidado para... Eu estava estudando, estava trabalhando já em Ribeirão Preto, né? Era professor lá em 2 universidades, fazia meu pós-doc na USP. A sua formação é em... Eu sou eu sou formado em licenciatura em Química e bacharelado em Química, né? E nessa época eu estava lá em Ribeirão Preto, tinha algumas atividades profissionais, minha filha tinha acabado de nascer, a Giovana, e eu fui convidado para vir para cá, na Univap. Então isso daí um pouquinho, comecinho de 96. Quando eu cheguei aqui, para dar um seminário, coisa do tipo, me convidaram para participar da Univap. E eu declinei porque eu não conhecia o potencial da Univap, eu não conhecia muito bem a região. E estava em Ribeirão Preto, que é uma cidade pujante também, né? Sem Como dúvida. São José. E aí, pouco depois, eu fui convidado novamente para outro seminário aqui, né? E professor, a gente gosta disso, a gente gosta de contribuir, de disseminar o que a gente está fazendo, Sim, né? conversar com outros Com a parte também, de né? pesquisa, interagir. E aí, novamente, eu vim aqui e aí o reitor, na época, me convidou para conhecer o campus Urbanova. E lá o IPD, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, estava em fase, digamos que, quase que final de construção. E aí ele falou, olha, é aqui que nós vamos instalar toda a parte de pesquisa da universidade. Eu já achei algo fenomenal, porque o Instituto de Pesquisa daquele tamanho, numa universidade privada, e eu falei assim, mas não basta apenas o prédio, a estrutura física, nós temos que ter os equipamentos. Não, coloca o seu projeto e envie para nós. Eu fiz isso, enviei o projeto para cá, e um dia eu recebi uma carta lá em Ribeirão Preto, e nessa carta estava dizendo, assinada pelo professor Jair, que é o atual reitor agora, e ele fazia parte ele era como se fosse o chefe do setor, ou pró-reitor, se eu não me engano, de graduação, dizendo que a minha contratação tinha sido aprovada no nível tal e me esperando aqui. Quem tomou essa decisão por mim foi minha esposa. Eu até ia comentar, justamente eu ia complementar isso. Quando você falou quem tomou essa decisão, era sua esposa. Foi a minha esposa. Ela era concursada na USP Ribeirão Preto e ela abriu mão lá, pediu demissão, exatamente, para que a gente construíssemos a nossa carreira aqui, juntos. E ajudassem a crescer a Univap, né? Exatamente. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, era dia 27 de julho, eu não sabia. Era um dia de semana, aniversário da cidade, com a mudança. Né? Mas aí, gentilmente, fui muito recebido pela cidade, mesmo num dia de feriado, e comecei minha trajetória aqui. Né? A partir daí, então, como pesquisador, submeti projetos à FAPESP, e eu fui o segundo professor a aprovar um projeto à FAPESP aqui na Univap, que antes o pessoal chamava de FAPUSP, FAPUNICAMP. Não, nós conseguimos na Univap os primeiros projetos FAPESP, que foi um jovem pesquisador em centros emergentes, que é muito valorizado. E a partir daí, eu comecei minha carreira acadêmica aqui na Univap, no qual não tenho nenhum arrependimento, muito pelo contrário, me recebeu muito bem. Aproveitando esse gancho aí do apoio da FAPESP ao projeto de pesquisa, como é que anda hoje essa relação da Univap com a FAPESP? Muito boa. Nós temos sempre projetos aprovados pela FAPESP.
ela não trata melhor a gente, não é essa a questão. Ela trata a Univap Como deve ser tratado. como deve ser tratado, como qualquer outra universidade, pública ou privada. Bem estruturada. Bem estruturada. Nós alcançamos um nível, diga-se de passagem, na Univap, que é excelente na parte de pesquisa. E nós conseguimos, então, aprovar esses projetos. Na sua gestão, a questão da pesquisa vai ter ênfase, com certeza, né? Absoluta. A Univap, ela é universidade exatamente porque ela tem a parte de pesquisa dela muito evidenciada, a parte de ensino dela da mesma forma e de extensão assim também. Não existe universidade, isso é até prerrogativo de lei, que não tenha pesquisa. Então, nós não podemos diminuir a pesquisa ou imaginar que ela pode acabar. Né? Professor, vou fazer uma pergunta embaraçosa para o senhor. À vontade. Não sei se o senhor sabe, eu sou médico, sou formado na Escola Paulista, que é a atual Unifesp, que tem um campus aqui e tal. E quando se propôs a abertura de faculdade de medicina em São José, para mim, era natural, por causa da história da Univap, porque ela tem várias áreas na área médica, tem várias biologia, fisioterapia, mas que a Univap fosse escolhida para ter uma dessas faculdades. Por que isso não aconteceu? O senhor acha que foi político? Sim, é político, é pedagógico, é todo um processo que é composto por essas questões. Então, sim, é política. A cidade poderia ter abraçado mais essa questão. Por que o mais? O mais é sempre o que a gente pode fazer um pouco mais para alcançar alguma coisa. O projeto pedagógico nosso foi aproveitado, foi aprovado, foi para uma segunda fase, nós tivemos todas essas... a Univap fez a parte dela pedagogicamente. O edital ele teve até uma mudança, não sei se os senhores recordam, e depois inclusive está em litígio, alguma situação em relação a isso, que houve uma mudança com relação a, por exemplo, a questão de lucratividade, ou seja, o tanto que se tem de dinheiro que ia se alcançar com esse concurso. A Univap ela é filantrópica, nós não temos lucro, nós temos o superávit que depois é reinvestido na própria instituição, né? Ou ela mantém, não tem lucro lá, né? E esse era um dos pontos também. Negativos? Então, negativos. Né? Esse foi um dos pontos negativos. Então, esse é um ponto negativo. Outro, sim, a gente podia ter um acolhimento maior pela a decisão, pela na cidade, verdade, pela foi parte do política. governo federal, né? Foi no MEC, né? Foi. Em que ano foi essa decisão? Que os senhores foram excluídos, vamos dizer assim. Sim. Sabe que uma das coisas que você pode realmente fazer a pegada comigo é com relação à data. Eu sou péssimo em data. Péssimo. Então, mas eu diria que tem aqui uns 5 anos, mais ou menos, que isso eu, particularmente, aconteceu. como joseense de adoção, fiquei muito chateado. Sim, nós também esperávamos Muito chateado. um Até resultado porque eu diferente. conhecia o Dr. Gilson, que é uma das pessoas que eu sei que trabalhou muito por isso. Sim. Com a doutora Paula, também, que é formada na Paulista também, uma excelente profissional, dedicada ao ensino. Então, realmente, eu fiquei muito chateado. Professor, uma questão levantada durante a campanha aí de vocês, o debate entre vocês das duas chapas, o senhor falou muito de transparência Sim. na gestão da universidade, né? Você podia retomar essa questão? Como é que o que vai acontecer em termos de transparência nas relações na universidade? A transparência na gestão, ela implica basicamente em que todos conheçam a sua participação dentro da instituição. Que os projetos institucionais, que a gente passa a chamar de projetos institucionais, por quê? Porque esses projetos vão ser construídos junto com a própria comunidade da Univap, junto com quem sabe da estrutura. Por exemplo, se eu tenho um determinado curso que nós vamos construir, ou alguns cursos que nós vamos construir um projeto para eles, que atendam direto, nada mais certo do que ter o coordenador ou o diretor daquela área, os professores daquela área, como protagonistas. Envolvidos e que saibam. E em relação disso. ao corpo discente, os alunos, né? Sim. Como que eles entram nessa equação?
eles vão conhecer também os projetos que estão sendo colocados para aquele determinado curso. De antemão, isso já acontece na Faculdade de Educação, no qual eu sou diretor. O aluno sabe, por exemplo, um curso de Educação Física, o que nós vamos construir, qual a próxima etapa, nós vamos cuidar da parte esportiva, nós vamos cuidar do laboratório X, nós vamos ter uma contratação de professor assim. É essa a questão, o aluno sabe o que está acontecendo no curso. Nós vamos ter uma mudança curricular, a mudança curricular vai ser dessa forma. O curso de Educação Física, o curso de Psicologia, que é o que nós estamos instalando hoje já está indo para o 4º ano. É sabido exatamente todo o processo. Então o aluno, quando ele entrou no curso de Psicologia, lá no 1º ano, que era um curso novo, ele sabia quando que ia ser instalada a clínica escola, que aliás está sendo instalada agora, para atendimento público, na clínica escola da Psicologia. Exato. Lá mesmo no campus? Lá mesmo no campus Urbanova. Né? Então, essa transparência do aluno enxergar também, não só as questões de infraestrutura, mas as questões pedagógicas, o que espera dele. Então, é como se a gente começasse, me permita como professor, né, como se a comparação, como se a gente começasse a aula no primeiro dia falando para eles assim, você vai aprender isso, depois nós vamos ter isso, e lá na frente você vai ter tudo isso daqui. Você vai construir junto conosco o seu conhecimento lá, e ele saber exatamente quais os passos, para que ele se prepare, né, para isso também. Porque alguns cursos ele tem que, em determinado ponto, escolher qual o caminho que ele vai preferir mais do que o outro. Há na agenda da Univap a instalação de novos cursos? A gente está com o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional, sendo construído. Esse PDI é que deve dar o caminho, se nós vamos ter novos cursos, ou alguns cursos vão ser reestruturados, é ali que vai ser determinado. Então, eu tenho que respeitar esse processo todo de construção, e sim, é possível que tenham novos cursos, mas eu não posso afirmar enquanto que seja como reitor, que vai ter ou não vai ter. É uma discussão, isso daí, que passa por esse PDI, então a gente caminha nesse sentido. Professor, a sua eleição foi bastante apertada, vamos dizer assim, né? Porque foram 15 conselheiros, 15-13 a votação. Houve preliminarmente que eu não vou chamar de eleição, porque não é eleição, houve uma consulta, né, junto aos alunos, junto aos funcionários, e depois eu entendi que isso, na verdade, é feito para que saia a lista tríplice para o conselho efetivamente escolher o reitor. Nesse caso eram só 2 chapas, assim mesmo foi feita a consulta, né, que era importante frisar que é uma consulta e não uma eleição, para não criar a impressão de que eu, aluno que votei, estou sendo desprestigiado. O senhor vê algum problema na universidade por causa dessa eleição acirrada e apertada do senhor? Não vejo. Eu acho que a universidade é o 3º processo eletivo que ela enfrenta, depois de uma transformação estatutária. A primeira foi de adaptação, então se votavam, os eleitores eram os mais velhos. Então pegou lá, eu não lembro direito o número, eram 100 mais velhos professores, exatamente, uns tantos mais velhos funcionários, e assim foi escolhido, e depois a lista tríplice que foi encaminhada ao Conselho Curador. Aí a segunda eleição, e essa da agora, que é a 3ª, era já diante do Estatuto Novo, onde se escolheria a lista tríplice. E lá é muito claro, a consulta é feita para escolher de lista tríplice. Poderia ou não acontecer essa consulta. O reitor agora decidiu que deveria ter essa escuta no sentido de... poderia não ter havido. Ele poderia ter feito dessa forma. E eu acho que faz parte do processo, sim. Eu acho que foi muito importante a gente conversar, a gente estar próximo da comunidade da Univap para ouvir as demandas, para ter adaptações dos nossos projetos. Nós somos humildes no sentido de achar que nem tudo que, conforme a gente pensa, é perfeito. Não, a gente tem adaptações, tem, digamos que, acho que a palavra é essa, é adaptação mesmo. Então, isso é importante. Nós não podemos esquecer que a mesma forma que aconteceu a eleição agora, aconteceu na segunda passada.
inclusive a questão de votos foi a mesma. E quem venceu a eleição no final foi da mesma forma, né? Então, a quantidade de votos na primeira fase, ela não foi exatamente igual à do Conselho Curador. E tanto na anterior quanto nessa, né? E tem uma coisa que é muito importante. Você tem que conhecer as regras do processo antes e trabalhar com ela antes. Claro. E depois você faz. Mas está sua tranquilo escolha. o ambiente Sim. do ponto de vista dos seus adversários, por exemplo? Então, eu não encaro eles como adversários. Certo. Né? Eu tive uma relação muito próxima com a professora Sandra até essa campanha. Né? Não que agora não tenha mais, mas até agora uma relação muito próxima. Trabalhamos juntos. Quando eu cheguei aqui, contei a história em 1996, ela estava aqui. A quantidade de doutores que tinha na Univap para fazer a pesquisa cabiam numa mesa igual a essa. E ela era uma das pessoas que já estava na Univap há pouco tempo. Então nós construímos muita coisa junto. Ela teve muito meu apoio, inclusive na eleição passada. Então, não adversários. Foi um processo que terminou, findou. Agora nós temos que nos juntar para ter uma Univap melhor. Somos todos Univap, né? Todos Univap. Uma questão também sempre apontada pelos alunos é a questão da segurança, né? Que o senhor atribui a esse papel à fundação, né? Sim. Mas o aluno não quer saber da jurisdição do Quem é o pai da quem é o criança, pai né? da criança. Ele quer ver soluções para isso. Esse é um problema que o senhor vai enfrentar junto Primeiro, com a existe fundação? plano de segurança? Sim, Então, essa é a questão. Nós tivemos alguns problemas de segurança no passado, pontuais, o senhor diz? pontuais. Eu diria Dentro do campus ou fora? dentro do campus, que foi rapidamente resolvido, né? Com apuração, inclusive resultado, né? Se chegou ao que estava acontecendo, a prisão, aliás, não sei se prisão, mas foi identificado quem? Tudo. Então a parte da Fundação Univap, ela foi feita e depois nós não tivemos mais ocorrência alguma. Como que é com feita a relação a isso. vigilância lá? Porque o campus é gigantesco, né? Sim. Eu vou falar como professor e diretor da Faculdade de Educação, que é o que eu vejo ali na minha jurisdição e que eu conheço um pouquinho do que está acontecendo, né? Nós temos uma segurança móvel, motocicletas e carro que anda no campus inteiro, e nós temos em regiões estratégicas, praticamente em cada bloco, profissionais da segurança que trabalham conosco, né? Então, por exemplo, na Faculdade de Educação, que é muito pertinho a Faculdade de Educação e a da Ciências da Comunicação, nós temos lá uma pessoa que toma conta de todo o estacionamento dia e noite. Principalmente à noite, nós temos mais um que toma conta na parte de trás, que faz toda a ronda. Então, ali eu não tive mais problema algum de segurança. Eu acho que é esperado. Desculpe, aqui nós temos uma participação aqui para a pessoa não ficar esperando. Sim. Então eu já passo ao Vontade. senhor. Muito obrigado à participação da Jaqueline Andrade, que dá bom dia a todos nós aqui, e o Lucas Rodrigues, que faz uma pergunta que estou transmitindo dele aqui. O senhor não acha um desperdício apenas consultar os alunos, sendo que os conselheiros escolhem quem eles acham melhor, no caso da eleição da Univap aí? Lucas, muito obrigado pela sua participação. Pergunta do Lucas Rodrigues. Veja, Lucas, é uma questão de que você, quando você tem essa consulta, então você foi consultado. Se foi tudo explicado para você, todo o processo, você entenderia que é muito importante não só o seu voto, mas a sua manifestação, você conversar com os candidatos e tirar dos candidatos o que seria no futuro, o que eles pretendem. Então isso eu acho que é muito enriquecedor. Então não vejo como desperdício, não. Eu vejo, nós enriquecemos muito enquanto chapa e acredito que nós também esclarecemos muito aos eleitores da Univap sobre a nossa proposta e sobre a própria Univap, o que ela enfrenta, porque muitos problemas da Univap ou muitas qualidades da Univap foram discutidas. Sim, e isso é importante. Então a Univap ela ficou em foco para todos, inclusive para você,
né? E isso eu acho importantíssimo. Então não vejo como desperdício, não. O debate é importante, né? Exato. A formulação de propostas de todos os lados acabam dando a dimensão das soluções e dos problemas. Exatamente. E tem a segunda questão que você coloca, mas foi o conselho curador que vai, escolhe e acabou. Não, a gente não pode esquecer que o conselho curador, ele é composto, por exemplo, por professores, 5 doutores, 3 mestres e 1 especialista, que foram escolhidos, eleitos pelos seus pares na universidade. Eles não são apenas colocados, não. Todos os professores da Univap escolheram esses 9 professores que estavam lá no conselho curador. Da mesma forma, a funcionária. A funcionária também foi escolhida por todos os funcionários do sistema FVE, Univap. Né? Os diretores, eles tinham suas representações lá. Então, os diretores foram escolhidos para serem diretores e depois para estarem lá. Sem então, contar bem sem representativo. contar os especialistas do ITA, do INPE. Exatamente. O que teve nesse conselho curador foi um reforço da comunidade, que a gente entende que é importante, sim, participa conosco do processo. E a gente não pode esquecer de uma situação. A prerrogativa de escolha do reitor é da fundação, é do conselho curador. Ele é que escolhe. Foi uma grande conquista nossa, da Univap, quando a gente conseguiu colocar no estatuto da fundação que a gente colocaria uma lista tríplice para eles. Essa é que é a verdade da questão. Nós conseguimos uma conquista. Se precisamos aumentar essa conquista, é outra situação. A gente pode pensar isso para frente, né? E o processo, a gente entra no processo conhecendo como ele funciona. Nós tivemos uma ação na primeira parte, sabendo que existiria a segunda, né? Aí o C nunca ganha eleição, nem ganha partida de futebol, nem ganha, né? O C Talvez não entra. a comunicação de que fosse uma eleição Que na verdade é uma prejudica, consulta. né? Tem que É uma usar o consulta. termo de consulta. Isso, e me permita só. Porque desculpa. fica assim, uma eleição que quem ganha não leva. Exato. Não podia ser assim, né? Não podia. E, sabe, eu acho que, só insistindo, desculpe, na questão do C, se, né, a eleição fosse decidida numa primeira fase, só referendada no Conselho Curador, será que as campanhas seriam exatamente como aconteceram? Não seriam. Se pensa diferente, se age diferente, as propostas são diferentes. Essa é a questão. Então, se escolhe num processo eleitoral como agir, como avançar. Nós propusemos um caminho e a chapa 2 outro caminho. Acabou. O processo findou e agora somos uma Univap só. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Senhor Milton, nós agradecemos. Infelizmente, nosso tempo, como o senhor sabe, é restrito aqui. Foi um prazer recebê-lo aí. É um caminho a ser trilhado aí agora, sob a sua tutela aí, como reitor eleito da Universidade do Vale do Paraíba. Nós desejamos, claro, toda boa sorte para que ainda enriqueça ainda mais essa grande Univap aqui em São José dos Campos, que representa tão condignamente o Vale do Paraíba como centro de pesquisa. Queria acrescentar que a SP-Rio está aberta para a Univap. A gente gostaria de conhecer muito mais os projetos de pesquisa, trazendo os professores, trazendo aqui os pesquisadores, que eu acho que a cidade precisa conhecer melhor o que acontece nesse campus. Sim. Muita coisa a gente não conhece. Sim, não, de fato, um dos grandes gargalos que a gente vê, que a gente pretende atuar muito, é exatamente esse. É trazer ainda mais a Univap para fora dos portões, para que todos conheçam a nossa excelente pesquisa que nós temos e a nossa excelente prestação de serviço e a prática de extensão que nós temos lá. Então, essas duas questões que estão diretamente ligadas à sociedade é que nós pretendemos colocar aqui com maior ênfase, sim. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço. Bom dia a todos. Mesmo e vamos aqui. Contar, sim. Nós pedimos Muito que leve obrigado. também um grande abraço ao senhor Sérgio Baixa, também com vocês aqui. Tivemos o prazer de receber o senhor Milton Beltrame, o novo reitor da Universidade do Vale do Paraíba. E nós prosseguimos com o abre aspas de hoje aqui.
A Prefeitura de São José dos Campos divulgou ontem o calendário oficial do 11º Circuito Joseense de Corridas de Rua 2020. Segundo a Prefeitura, foram confirmadas 15 provas, sendo 3 válidas pelo ranking, 3 gratuitas e 2 noturnas. Algumas das competições no circuito formado ou no ranking joseense, apenas cidadãos de São José dos Campos podem participar. No ano seguinte ao calendário, é realizada cerimônia de premiação com os corredores da atual temporada. O calendário, com toda a programação, você confere no portal Claro aqui da SP Rio Mais. E vamos de esportes. E a Liga dos Campeões da Europa. A classificação foi sem susto. Já tendo vencido o primeiro jogo na Itália por 4-1, a Atalanta venceu novamente o Valência da Espanha por 4-3 e se classificou para as quartas de final do torneio europeu. Na Alemanha, olha só, foi passeio. O Red Bull Leipzig superou o Tottenham da Inglaterra por 3-0 e garantiu pela primeira vez em sua história uma vaga nas quartas de final. E hoje a gente tem aí mais 2 classificados. Teremos aí mais 2 classificados. Na França, o Paris Saint-Germain, do craque Neymar, enfrenta o Borussia Dortmund, da Alemanha, às 17 horas, no Parque do Princes, em Paris. Lembrando que no jogo de ida, disputado na Alemanha, a vitória foi do Borussia por 2-1. E os atuais campeões querem mesmo evitar a eliminação. Com desvantagem por conta da derrota no primeiro jogo na Espanha, por 1-0, o Liverpool enfrenta o Atlético de Madrid, também às 17 horas, no estádio Anfield em Liverpool, na Inglaterra. E olha só, gente, para encerrar, uma notícia muito, muito importante mesmo para aqui o esporte regional. 6 integrantes da equipe de São José dos Campos concluíram a participação no Campeonato Pan-Americano de Wrestling em Ottawa, no Canadá, com a conquista, olha só que bacana, de 3 medalhas, sendo 1 de prata e 2 de bronze, além aí de 2 quartos lugares e 1 quinto lugar. As 3 medalhas joseenses do Brasil foram ganhas pelos atletas Laís Nunes, prata, Camila Barbosa, bronze, e Ronisson Brandão, bronze. Caroline Santana, Brenda Aguiar e Hugo Viana em 4º lugar e Hugo em 5º. Desde sexta-feira foram disputados os 3 estilos olímpicos e não olímpicos da modalidade. O torneio valeu pontos para o ranking mundial. Participaram 192 atletas representando 19 países. Lembrando que o wrestling é uma modalidade que reúne vários estilos e categorias de lutas. Tá de parabéns essa grande equipe aí de São José dos Campos, porque não é brincadeira aquilo lá não, hein? É luta. A disputa deve ser forte, né? Deve ser forte. Eu não sabia o que era wrestling. Wrestling. Nós tivemos o prazer de entrevistar algum dos componentes legal, aqui. legal. E foi uma coisa bem legal, mas é uma coisa pra gente forte. Forte. Compacto, forte, que não é o meu caso. Nossa. Já fui bom nisso, mas não sou mais não. Puxa vida, olha aí, vamos ver então. Nós estamos aí encerrando. Eu queria mostrar aqui um registro de uma cena da cidade. Os artistas plásticos estão agora criando murais tô em sabendo. alguns pontos. E aí você pode ver esse mural é da artista e designer Tuca Iralá. Ela fez aí numa parede daquela sorveteria Napoli. Que fantástico. Né? E dá um charme para a cidade. Muito Né? bonito. Essas coisas dão um charme para a cidade. Nossa, Tá aí esse registro. Pô, muito, muito legal. Aqui eu tenho mais uma boa notícia. Hoje nós estamos cheios de boas notícias. Aqui, olha, acabamos de conversar com o senhor Milton, novo reitor da Univap, e a assessoria da Univap nos procurou e passou essa informação. Olha, anota aí.
A Clínica Escola de Psicologia da Univap está com inscrições abertas para atendimento individual e em grupo para crianças, adolescentes e adultos. Para maiores informações, você pode ligar aí para o 3947-1262. E olha que bacana, os atendimentos serão oferecidos gratuitamente no campus Urbanova. Muito bacana a Muito notícia bom. também. Muito bom. Né? Então aí estamos de parabéns. Com essa boa notícia, eu me despeço do jornalista Zé Guilherme, na edição Até amanhã, de hoje. até amanhã. E do doutor Sebastião Domingues. Quarta-feira que vem. Eu estarei de crachá, com crachá aqui. Não precisa não, só. Melhor pôr uma plaquinha aqui na minha frente. Isso, plaquinha. Eu vou pôr uma plaquinha com a minha fotografia para não haver. Quem está tocando o jornal é o Glau. Doutor, um prazer. Um abraço. Aqui. Muito obrigado Até a por mais próxima. essa edição. E para você que nos acompanhou em mais esse abre aspas, uma ótima quarta-feira. A gente vê algumas nuvens no céu aí, mas independente do cinza, que seja uma ótima quarta-feira para você. E claro, a gente te espera amanhã para mais um abre aspas. Até lá.